Olá, gente! Sejam muito bem-vindos de volta para a segunda parte da lição 182 de Um Curso em Milagres aqui pela jornada do professor Ken. A gente vai fazer a parte 2. Lembra que no início o professor Ken já nos preparou que no início da lição Jesus fala desse mundo que não é a nossa casa e que na segunda parte da lição ele vai falar então da nossa jornada de volta para casa, para nossa criança interior, através da nossa criança interior. Tá bem? Então a gente vai fazer a segunda parte agora. Gratidão por vocês que estão aqui de novo, sempre comigo. Sejam muito bem-vindos, quem está chegando agora. Se você está chegando agora aqui, essa é a segunda parte da lição 182. Então, se você não viu a primeira parte ainda, veja a primeira parte para não ficar algo desconexo, né? Então, veja a primeira parte, que também já está aqui na página do Instagram, despertardoser.100, ou no YouTube, na página Despertar do Ser, tá bem? Então, a gente entra novamente para a sala de aula com Jesus e com o Espírito Santo, fazendo aquela respiração mais profunda para acalmar os pensamentos, acalmar a tagarelice do ego. A gente entra para essa sala de aula com Jesus e o Espírito Santo de mãos vazias e mente aberta, coração aberto. Entregamos a nossa total disponibilidade a Ti, Jesus, a Ti, Espírito Santo, nossa vontade de aprender, a nossa real vontade, a nossa sinceridade de voltar para casa, a nossa humildade e alegria em reconhecer que estivemos errados, mas que a gente sabe que tem alguém dentro de nós que sabe sobre a nossa verdadeira identidade, sobre a nossa verdadeira casa. Estabelecemos a meta da paz aqui, Espírito Santo, para que tudo que a gente for aprender nessa lição seja usado somente para os teus propósitos, para o nosso despertar. Vamos voltar aqui então, meus amados. Então, como a gente já tinha visto, na primeira parte, Jesus estava falando que a gente não está na nossa casa, que esse mundo não é o nosso verdadeiro lar. Tá bom, agora ele já mostrou isso, só que agora ele fala como que a gente vai voltar para casa. Lembrem da ideia principal dessa lição de hoje, que eu me aquietarei e voltarei para casa. Eu aquietarei por um momento e voltarei para casa. Então, a gente se aquieta e volta para nossa casa, para nossa mente certa, a nossa mente unificada com Deus e com a fonte, a nossa mente que é Cristo, que é o único Filho de Deus, a nossa mente certa que sabe tudo a nosso respeito, sabe a nossa verdadeira identidade. É essa a viagem interior, é essa esse momento que a gente retorna a consciência para nossa mente certa. Essa viagem de consciência que a gente está fazendo nesse mundo, a gente retorna a consciência para a mente, que é o nosso ser. Essa mente que é o nosso ser. E é essa jornada de volta para casa que Jesus faz aqui nessa segunda parte da lição, então, dizendo, entretanto, quer dizer, agora esse entretanto até parece que ficou perdido, então eu vou voltar lá quando ele estava se despedindo, né, desse mundo, do que a gente acha que é a nossa casa ainda, né. Ele diz, não há nenhum substituto para o céu. O inferno foi tudo que ele jamais fez.
Talvez penses que é a tua casa de infância que queres achar novamente. A infância do teu corpo e aquele lugar que o abrigava é agora uma memória tão distorcida que apenas seguras um retrato de um passado que nunca aconteceu. Entretanto, há uma criança em ti que busca a casa do seu pai e sabe que é uma estranha aqui. Essa infância é eterna, com uma inocência que durará para sempre. Aonde quer que essa criança vá, a terra é santa. É a sua santidade que ilumina o céu e que traz à terra o puro reflexo da luz do alto, em que a terra e o céu estão unidos como um só. Então, essa é outra referência ao mundo real, o reflexo da verdade do céu no sonho de separação. É uma ilusão e, no entanto, o mundo real permanece tão próximo quanto você pode chegar dele dentro do sonho. Quando você está nele, o puro reflexo da luz do alto está fora do sonho de ódio, pecado e culpa, mas ainda está ciente dele. Nesse ponto, você, como Jesus, se torna o reflexo da verdade. Mais uma vez, uma parte de nós sempre soube que nós não pertencemos a esse lugar, pois nossas mentes guardam a memória da nossa identidade. O problema é que nós ficamos tão amedrontados de nos lembrarmos que enterramos esse ser, com S maiúsculo, sob camadas de culpa e especialismo. O poema de Ellen, A Esperança de Natal, apresenta o papel da criança em nos conduzir ao mundo real de esperança e de luz. A terra feita nova e brilhante na esperança do amor e do perdão. Então vamos lá, as dádivas de Deus. Cristo não nasce, mas ele também não morre. E, no entanto, ele renasce em todos. A elevação e o nascimento são um nele, pois é no advento do Filho de Deus que a luz da ressurreição começa. Céu não precisa de natividade, e, no entanto, o Filho de céu, o Filho do céu, precisa que o mundo seja seu local de nascimento, pois o mundo é superado, porque uma criança nasceu. E é ela que traz a promessa de eternidade de Deus. É o seu nascimento que encerra o sonho de morte, pois em sua morte a vida é trazida. Observe a terra sendo renovada e brilhante na esperança de paz e de perdão. Agora, os braços de Deus envolvem os corações que tiritavam no frio do inverno. São muito lindos esses poemas da Ellen, né? Muito bem inspirados. E Jesus retorna aqui dizendo: é essa criança em ti que o teu pai conhece como o seu próprio filho. É essa criança que conhece o seu pai. Ela deseja ir para casa tão profunda e incessantemente que a sua voz te implora que a deixes descansar por um momento. É essa criança em nós. É esse ser com S maiúsculo, Cristo, Filho de Deus, que somos nós, que nos implora para que a deixamos descansar.
por um momento. Não pede mais do que alguns instantes de alívio, apenas um intervalo em que possa voltar e respirar o ar santo que enche a casa do seu Pai. Tu também és a sua casa. Ela voltará, mas dá-lhe um pouco de tempo para ser ela mesma, na paz que é a sua casa, descansando no silêncio, na paz e no amor. Que parágrafo mais importante esse, gente! Imagine essa criança, nossa criança interior, que é nós. A gente pode até imaginar como um agente pequeno mesmo. Mais uma vez, a gente precisa muito de símbolos ainda, então a gente pode fazer isso, fechar os olhos e nos imaginar como éramos quando criança. Essa criança que a gente era, implorando para que a gente a deixe descansar por um momento. Alguns instantes de alívio, um intervalinho para que ela possa respirar o ar santo. Inquietude. Então me aquietarei por um momento e irei para casa. E esse instante que a gente se aquieta e deixa essa criança descansar por um momento, é um instante santo. Jesus nos dizendo aqui nesse parágrafo que não somos solicitados a pular do inferno para o céu. Nós damos pequenos passos, que é o motivo pelo qual Cristo aparece para nós como uma criança. E nós podemos perceber que o perdão é um processo, não é? A gente não perdoa, parece que a gente não perdoa da noite para o dia, né? O perdão é um processo, não que precise de tempo, mas é um processo dentro de nós para que a gente aceite o perdão e perdoe. Jesus explica que já que somos essa criança, uma parte de nós é miseravelmente infeliz e está sufocando até a morte. Essa é a parte a qual ele apela. Ele apela a essa parte de nós, né? Essa parte que é miseravelmente infeliz. O propósito de um curso em milagres, portanto, é nos tornar tão desconfortáveis com a disparidade entre nosso ser com S minúsculo e o nosso ser com S maiúsculo, cuja memória está em nossas mentes, que seremos motivados a dizer que tem que existir outra forma de perceber o mundo. Na verdade, então, a gente já vinha vivendo um curso em milagres antes mesmo de abrir a primeira página, né? Porque todos nós que viemos, que ouvimos o chamado de um curso em milagres, a gente fez a mesma pergunta que a Ellen e o Bill. Tem que existir outra forma, tem que ter outro jeito. Isso não pode ser assim. Incitar-nos a escolher Jesus como nosso professor, portanto, é a inquietação crescente de como experienciamos nossas vidas. E sem esse tal desconforto não haveria motivação para mudarmos, porque não iríamos acreditar que precisamos de um professor. E geralmente é aquela pessoa que acha que esse mundo é maravilhoso. Essas pessoas que ainda acham que o mundo é maravilhoso, eles não vão estar na humildade de pedir ajuda. Sinceramente, né? Porque muitas vezes a pessoa até pede ajuda quando está num momento muito brabo, muito feio, muitas dificuldades, muito sofrimento, ela até pede ajuda.
Só que o sofrimento não ensina, né? O sofrimento não ensina. Se o sofrimento... Pense só, já que um curso em milagres é racional, pense só comigo. Se o sofrimento ensinasse alguma coisa, nós já tínhamos voltado para casa. Porque esse é o mundo do sofrimento. Essa é a total projeção do sofrimento. Então, se o sofrimento fizesse a gente aprender, a gente já teria aprendido. Então, não é pela dor que a gente aprende. Não. A dor e o sofrimento só fortalecem o sistema de pensamento do ego. Porque torna o sonho real. O sofrimento torna e nos aprofunda ainda mais, nos enterra ainda mais no sonho. Porque a gente continua acreditando que se a gente está sofrendo, é culpa de alguém lá fora, é culpa de Deus que está se vingando, é porque eu mereço sofrer, porque estou pagando meus pecados. Então, como que o sofrimento pode servir para nos aprender alguma coisa e despertar e voltar para casa? Tem jeito não. Por isso que o sistema de pensamento do Espírito Santo e o curso de Jesus nos ensina pelo milagre, pelo amor, pelos presentes que a gente vai recebendo com esse treino aqui, com Jesus, né? Então, sem esse desconforto, sem, né, esse sofrimento, não haveria motivação para a gente mudar, nem para pedir ajuda, nem para acreditar que a gente precisava de um outro professor, de uma outra orientação, sei lá da onde, né? O propósito de Jesus, então, não é nos fazer sofrer, exatamente, mas nos tornar conscientes de que já estamos sofrendo. Eu já tô consciente faz tempo. Assim, nos sentiremos motivados a finalmente procurarmos o caminho para casa. Com o professor que conhece o caminho, né? E aí Jesus volta aqui na lição, depois que ele disse ali no parágrafo anterior que ele pede que a gente dê um pouco de tempo para essa criança ser ela mesma, na paz que é a sua casa, descansando no silêncio, na paz e no amor. Essa criança precisa da tua proteção, Jesus diz. Até o Ho'oponopono ensina muito a gente a entrar em contato com essa criança interior. Claro que tem um outro formato, uma outra interpretação, outros símbolos, né? Mas o Ho'oponopono tem isso, de fazer a gente entrar em contato com a criança interior, só que o Ho'oponopono não vai até o desfazer da culpa, né? Ele não vai. Às vezes ele até meio que fortalece a culpa, porque tem aquelas palavras, né? Sinto muito, me perdoo, te amo, sou grato. Então torna o pecado real. Então, tudo que é outras linhas, todo o buffet espiritual e tudo mais que a gente vai, nenhum deles desfaz a culpa. Nenhum deles todos os que eu já fui a fundo, o Ho'oponopono, inclusive, que tem muita coisa boa no Ho'oponopono, mas ele não vai até a última instância, que é o desfazer da culpa, o desfazer do ego. Ele não vai. Mas existem alguns exercícios bem profundos para entrar em contato com a criança interior, que eu acho bem bacana. Então, essa criança precisa da nossa proteção. E o professor Ken diz aqui que trabalho e vigilância constantes são necessários se você for desfazer o sistema de pensamento do ego. Nós encontramos essa mesma ideia expressa na terceira lição do Espírito Santo. Ser vigilante apenas por Deus e por seu reino. A vigilância, o orai e vigiai, para que sejamos vigilantes em relação a nossos egos. Dessa forma,
protegendo o que somos, protegendo essa criança, né? E aqui ele coloca essa passagem do capítulo 6, que Jesus diz que ele, o Espírito Santo, separa o verdadeiro do falso em tua mente e te ensina a julgar cada pensamento que permites que entre em tua mente à luz do que Deus lá colocou. Qualquer coisa que esteja de acordo com essa luz, ele retém para fortalecer o reino em ti. O que está parcialmente de acordo com ela, ele aceita e purifica. Mas o que está inteiramente em desacordo, ele rejeita, julgando contra. O Espírito Santo rejeita, julgando contra. Então, ele não vê o julgamento, ele não vê o pecado, ele não vê nada que não esteja de acordo com Deus. É assim que ele mantém o reino perfeitamente consistente e perfeitamente unificado. Isso quer dizer, ele não dá realidade para nada que não seja do reino. É nulo para o Espírito Santo. Nada que não seja do reino existe. Entretanto, não podes ter um senso real do que é, enquanto estiveres em dúvida quanto ao que tu és. É por isso que a vigilância é essencial. As dúvidas sobre o que é não devem entrar na tua mente, ou não poderás saber o que és com certeza. Então, ser vigilante quando as dúvidas quiserem entrar. E entregue para o Espírito Santo. A certeza é de Deus para ti. A vigilância não é necessária para a verdade, mas é necessária contra as ilusões. E ele já falou isso em outros termos, em outras sessões, em outros capítulos, né? Que a gente não precisa ser vigilante com a verdade, mas com as ilusões, sim. Jesus segue na lição. Está longe de casa essa criança. Ela é tão pequenina que parece que pode ser facilmente excluída. Sua vozinha, sua voz pequenininha, pode ser prontamente abafada. Seu chamado por socorro pode passar quase despercebido em meio aos sons ásperos e ruídos dissonantes do mundo. A razão para estarmos em um mundo com tal cacofonia é nos impedir de ouvirmos a vozinha da criança, essa pequena voz do Espírito Santo que nos chama de volta para o que o tomador de decisões escolha outra vez. Nós vimos antes essa declaração explícita sobre o papel desempenhado pelos sons ásperos do especialismo. E vem lá do capítulo 24. Que resposta que o Espírito Santo te dê pode alcançar-te quando é a do teu especialismo que escutas e é ele que pergunta e responde? Como que a gente vai ouvir a voz dessa criança interior, que é a voz do Espírito Santo? Se o ego está sempre perguntando e respondendo, caramba, tudo que tu escutas é a sua resposta diminuta que não tem som, não tem nenhum som na melodia que transborda de Deus para ti, eternamente louvando com amor o que tu és. E essa imensa canção de honra e amor pelo que tu és parece silenciosa e inaudível diante da sua magnificência. Tu te esforças para que teus ouvidos ouçam a sua voz sem som, e no entanto, o chamado do próprio Deus é insonoro para ti. Voltando na lição, que Jesus estava dizendo que a voz da criança, né, pode ser prontamente abafada.
e seu chamado por socorro pode passar despercebido, né, pelos sons ásperos e ruídos dissonantes do mundo, mas ela sabe que em ti ainda habita a sua proteção segura. Tu não a decepcionarás. Ela irá para casa e tu irás com ela. Mas ela sabe que em ti ainda habita sua proteção segura. Tu não a decepcionarás. Ela irá para casa e tu irás com ela. Isso já aconteceu, inclusive. Como você leu através dessa maravilhosa lição, fique ciente de que a criança não é um ser externo. A criança é você. Assim como Jesus diz, ela irá para casa e tu irás com ela. Como se alguém estivesse contando algo que já aconteceu, não é? Não é assim? Olha só, de novo, Jesus diz, ela irá para casa e tu irás com ela. Ele está contando. Já aconteceu. Então, por que a gente teria ansiedade em relação a algo que a gente sabe que já aconteceu? Precisa ser assim porque você e a criança são um. Ela não é uma entidade estranha à sua mente chamando você, não importando o quanto ela possa ser divina. Todos nós somos esse ser divino. No entanto, o tornamos um estranho, tornando-nos estranhos também. Em outras palavras, chamamos o ser único para pedir ajuda, não um ser ou consciência individual, assim como ele nos chama. Então, em outras palavras, chamamos o ser único para pedir ajuda, nós mesmos, o ser com S maiúsculo, assim como ele nos chama também. E Jesus segue. Essa criança é a tua ausência de defesas, é a tua força. Você não tem que buscar força fora de si mesmo, nem ser defensivo diante do que percebe como sendo ataques das pessoas. A própria presença da criança, a verdade do seu ser, assegura que ilusões não têm poder sobre você. Muitas linhas de budismo também ensinam isso. Você não tem que buscar força fora de si mesmo. Deus está dentro. A força do universo, enfim, independente da simbologia das palavras para cada filosofia ou para cada religião, não importa. Mas, mais uma vez, o budismo também trata disso. Que não existe um Deus fora de você, não existe um poder fora de você. O Deus está dentro, o poder está dentro. Só que também o budismo não trabalha o desfazer da culpa. Não chega profundamente no desfazer da culpa. Eles tornam o karma real. Então, o trabalho da linha de budismo que eu segui, ele pede que a gente faça mantras e mantras e mantras e pratique e estude para que a gente possa se livrar do karma. Então, tá tornando o karma real, né? Então, mais uma vez, o próprio professor Ken, muitos estudantes sérios e sinceros de um curso em milagres, e não sei se até o próprio Jesus não fala num curso em milagres exatamente isso. Todas as outras linhas, todas as outras buscas que a gente já chega na hora do desfazer do sonho, do desfazer do ego, do desfazer da culpa, e não vai profundo nisso.
É por isso que um curso em milagres é mais rápido. Voltando na lição, Jesus diz que essa criança, ela confia em ti. Veio porque sabia que não falharias. E não falhaste. Ela te fala baixinho e incessantemente da sua casa, pois quer levar-te de volta com ela, para que ela própria possa ficar e não retornar mais uma vez aonde não é o seu lugar, e onde vive como um pária num mundo de pensamentos alheios. É isso aí, é o que a gente quer. A gente não quer mais continuar vivendo vidas e mais vidas de sonho, né? Como algumas linhas e religiões falam de reencarnação, né? São vidas de sonho, vidas e vidas de sonho. A gente não quer mais vidas de sonho, né, gente? No final, somos os estrangeiros em um mundo de pensamentos estranhos, o professor Ken está dizendo aqui. Nós somos a criança crística, exceto que decidimos que éramos algo mais. A gente quis fazer algo a mais do Filho de Deus, né? Nós, mais uma vez, vou esperar a gente passar o carro de som. Senão vou ficar lutando para ver quem é que fala mais alto. Nós somos a criança crística, exceto que decidimos que éramos algo mais. Nós, mais uma vez, examinamos um dos poemas de Ellen, A Ressurreição e a Vida, para uma expressão adicional da vida recém-nascida da criança interior, o simbolismo emprestado do Natal e da Páscoa. Aqui está a segunda e a sétima estrofe, somente. Não colocou tudo. O nascimento é tão quieto que você não entende quem veio até você. Diante de seus olhos amedrontados, o Senhor da luz e da vida parece falhar em suas promessas da graça do céu e morre para sempre em uma cruz. Nem você pode ver a criança da esperança que repousa em uma manjedoura. Aí foi a segunda estrofe, agora a sétima. Não vejam um fim onde o começo está, nem a escuridão na luz do sol. Você que veio para lamentar, lembre-se agora da antiga canção de nascimento e deixe de lado os sinais de sofrimento usados por crianças sem mãe. Eleve seu coração até ele, pois mais uma vez, para você, uma criança nasceu. Essa criança de esperança, renascida num instante santo, é a presença refletida do nosso ser, chamando-nos para voltarmos do mundo escurecido de morte para o mundo repleto de luz da vida eterna. Gente, tá ficando estourando a luz aqui, né? Acho que não sei se não vou ter que fechar a janela. Tentar continuar assim, não, vou ter que fechar porque tá saindo solzinho. Licença. Acho que melhorou, né? Voltando na lição, Jesus continua dizendo que a paciência dessa criança não tem limites. A sua paciência não tem limites, ela esperará até que ouças a sua voz terna dentro de ti, chamando-te para deixá-la ir em paz, junto contigo, ao lugar em que está em casa e tu junto com ela. Nós vimos essa ideia expressa no final do parágrafo 6. A sua paciência não tem limites, porque não existe tempo. E a oitava característica dos professores de Deus,
A paciência nasce da ideia de que o tempo linear é uma ilusão. Ninguém, portanto, nos apressa para voltarmos para casa. Tudo o que impulsiona a nossa decisão de voltarmos é a consciência do nosso desconforto aqui. É isso, meus queridos. O tempo linear é uma ilusão. Então, a paciência nasce da ideia de que tempo linear é uma ilusão. Então, ninguém está nos apressando para voltar para casa porque o tempo não existe. A única coisa que vai fazer a gente voltar para casa é realmente o nosso desconforto aqui, a nossa vontade de querer voltar. Quem ainda está achando que esse mundo aqui é maravilhoso, vai continuar aqui. Até o tempo de que o desconforto se torne tão grande que essa pessoa decida, né? Mas como tudo já aconteceu, todo mundo já voltou para casa, né? Então, Jesus explica aqui que quando te aquietas por um instante, quando o mundo se afasta de ti, quando as ideias sem valor cessam de ser valorizadas em tua mente inquieta, então ouvirás a sua voz, a voz da criança, né? Jesus mais uma vez volta ao contraste entre o que não tem valor e o que tem valor. E nossa necessidade de reconhecermos a diferença. Eu já tô até no sentido que eu digo assim, Jesus me ajuda, porque eu não sei o que tem valor, o que não tem valor. Eu não sei o que me faz feliz. Eu não sei o que é felicidade verdadeira. Decide por mim. Desconforto, dor e ansiedade vêm quando tornamos valioso o que não tem valor, incluindo o nosso ser individual. Poxa, gente, só essa frase pra mim aqui, só essa frase foi a lição do dia pra mim, era o que eu precisava. Desconforto, dor e ansiedade vêm quando tornamos valioso o que não tem valor, incluindo nosso ser individual, egóico, autocentrado, especial. As boas novas, no entanto, o professor Ken diz aqui, é que outra chance está disponível em nossas mentes, esperando pacientemente por nossa decisão correta. Jesus volta dizendo que essa criança te chama de modo tão tocante que não resistirás mais. Naquele instante, ela te levará para casa e tu ficarás com ela em perfeita quietude, silêncio e paz, além de todas as palavras. Intocado pelo medo e pela dúvida, com a certeza sublime de que estás em casa. Como vimos na introdução, a quinta revisão, se você não viu a revisão a quinta revisão, né? A introdução da quinta revisão, se você não viu, volta lá. Procura aí no YouTube, procura aqui na página do Instagram. Nosso propósito é nos movermos além das palavras, a forma para o conteúdo do amor. O instante santo nos leva até lá. Voltamos aqui nesse parágrafo da lição 9. Parágrafo 9.
Descansa com ela frequentemente hoje, com a criança, pois ela se dispõe a tornar-se uma criancinha para que pudesses aprender com ela o quanto é forte aquele que vem sem defesas, oferecendo apenas mensagens de amor àqueles que pensam que ela é o inimigo, porque quem chegaria com defesas a uma criança? Por isso a gente é uma simbologia bem forte pra gente, que vai nos ajudar, mesmo que seja ilusório, assim, vai nos ajudar a entrar em contato com essa criancinha, a imaginar a gente quando pequeno, se a gente precisa de uma imagem. Porque quem queria se aproximar de uma criança cheios de defesas, né? A gente não precisa de defesa com uma criança pequenina, né? Então, e ela nos oferecendo amor, a gente vê que ela não é o inimigo. Ela tem em suas mãos o poder do céu e os chama de amigos e lhes dá a sua força para que possam ver que quer ser amiga para com eles. Ela lhes pede que a protejam, pois a sua casa está muito longe e não voltará para lá sozinho. Então, mais uma simbologia, né, gente? Mais uma simbologia tanto da criança, do Espírito Santo, de Jesus, tudo é simbólico. Na verdade, é o nosso ser, com S maiúsculo. Nós voltamos, então, o professor Ken vem explicando aqui, nós voltamos ao tema que exploramos muitas vezes. Nossa função de lembrar aos outros de que a escolha que fizemos pelo Espírito Santo, nesse caso pela criança crística, é a escolha que eles podem fazer também. Desnecessário dizer, o termo outros inclui todos os parceiros de amor e de ódio especial. A seguinte passagem sobre o instante santo enfatiza esse aspecto totalmente inclusivo do perdão, a fonte da nossa força, pois ele espelha a força de Cristo. Capítulo 15. O instante santo é verdadeiramente o tempo de Cristo. Nesse instante de liberação, nenhuma culpa é colocada sobre o Filho de Deus e seu poder ilimitado lhe é assim restaurado. Quando estiveres disposto a aceitar o nosso relacionamento como real, a culpa não exercerá nenhuma atração sobre ti, pois em nossa união aceitarás todos os nossos irmãos. A dádiva da união é a única dádiva que eu nasci para dar. Dá a mim essa dádiva de forma que tu a possas ter. O tempo de Cristo é o tempo indicado para a dádiva da liberdade, oferecida a todas as pessoas. E através da tua aceitação, tu a estás oferecendo a todos. Voltando na lição, Cristo renasce como uma criancinha a cada vez que um peregrino quer deixar a própria casa. Então, a cada vez em que escolhemos contra nosso relacionamento com Jesus e vagamos para o mundo do ego, embarcamos em uma jornada. Nós primeiro viajamos escada abaixo para o inferno e agora iniciamos a jornada para casa. Esse é o significado do renascimento de Cristo como uma criancinha. Então, Cristo renasce como uma criancinha a cada vez que um peregrino quer deixar a própria casa, pois ele tem que aprender que aquilo que quer proteger é apenas essa criança que vem sem defesas e que está protegida pela ausência de defesas.
e até tem aqui, né, gente, dentro dessa revisão que a gente fez, já vou dizer aqui, né, sexta-feira é o dia de passar os carros de som. Chamando pra festa. Gente, na lição 172, que era a revisão da 153 e da 154, a 153 diz: a minha segurança está em ser sem defesas, né? Então, pois ele tem que aprender, ele e nós, né? Temos que aprender que aquilo que queremos proteger é apenas essa criança que vem sem defesas e que está protegida pela ausência de defesas. Então, não é o sistema de pensamento do ego, sua criança ego, que precisamos proteger, mas a verdadeira criança. E isso se refere às primeiras lições sobre defesas, lá na 135 e na 153, viu só? O poema de Ellen, com seu simbolismo de Maria, a mãe do mundo, reflete a proteção amorosa dada à criança interior. Mais um poema da Ellen. A paz é uma mulher, mãe do mundo, a quem Deus enviou para depositar a mão gentil sobre as testas febris de milhares de crianças. Em sua serena certeza não há medo, e do seu peito vem uma quietude, para que elas se recostem nele e fiquem quietas. Ela traz uma mensagem aos seus corações amedrontados, daquele que a enviou. Ouçam agora a ela, que é sua mãe, em nome do seu pai. Não vamos nos perder nos simbolismos. Está falando da paz, né? A paz é uma mulher, mãe do mundo. Então ouçam agora a ela, que é a sua mãe, em nome do seu pai, que diz: não respondam às vozes do mundo, não tentem crucificar novamente meu filho primogênito e ainda um irmão para vocês. O céu está em seus olhos porque ela olhou por seu filho, que foi o primeiro, e agora ela olha para você para encontrá-lo novamente. Não negue a mãe do mundo, a única coisa que ela jamais quis ver, pois isso é tudo que você jamais quis encontrar. Isso dá uma bugada no cérebro da gente, né? Mas sempre quando ele diz coisas assim, Jesus diz, né? Na verdade, Ellen está seguindo o simbolismo que Jesus usa, né? As metáforas que Jesus usa. Mas quando fala, a única coisa que ela jamais quis ver, pois isso é tudo que jamais quis encontrar, isso que jamais iríamos experienciar ou algo do tipo. Sempre quando ele usa esse jamais, né? É porque, na verdade, isso jamais aconteceu. Nada aqui aconteceu. Voltando na lição. Sim, depois que ele disse, né, que essa criança vem sem defesas e que ela está protegida pela ausência de defesas. E ele diz pra gente: vai para casa com ela de vez em quando hoje. Vai pra mente com ela. Tu, aqui, és tão estranho quanto ela. E a razão final para isso é que a criança e eu somos o mesmo. É isso. A criança e eu somos o mesmo.
No entanto, enquanto eu me identificar com o meu ser individual, pessoal, a experiência do Espírito Santo, de Jesus ou de Cristo será como a de alguém separado de mim, com quem tenho que me unir. E é só no final que acabo compreendendo que me uno apenas ao meu próprio ser. O apelo de Jesus a nós é que, através do dia todo, nós aprendamos com a criança que estamos escolhendo. A do ego ou a de Deus? E Jesus nos solicita aqui então, dizendo que hoje, toma tempo para deixar de lado o teu escudo, que não te traz nenhum proveito, e abaixa a lança e a espada que ergueste contra um inimigo inexistente. E o professor Ken diz que ainda que essa linguagem seja poética, Jesus está inequivocamente, eu falo a palavra mais longa do que ela já era. Jesus está inequivocamente nos ensinando que não existe mundo aqui, pois tudo é uma ilusão, inexistente. Assim como aconteceu com Dom Quixote, nós apenas lutamos contra moinhos de vento, lutando contra inimigos inexistentes. Ai, gente, olha esse inimigo inexistente aqui que tá aparecendo na minha cara de novo. Vou ter que fechar mais a janela, gente, perdão. Feito. É que o solzinho vai virando, né? E eu gosto de aproveitar a luminosidade de fora, assim, quando ainda dá. Por isso que aí depois tem que ficar no meio do vídeo fechando a janela. Então, né, ele o professor Ken tá trazendo aqui o exemplo do Dom Quixote, né? Nós apenas lutamos contra moinhos de vento, lutando contra inimigos inexistentes, acreditando que um exército está pronto a nos atacar. No entanto, tudo isso é inventado. E então, o escudo que somos solicitados a deixar de lado, o plano de defesas do ego, né? E a lança e a espada, nossa necessidade de atacarmos em autodefesa são desnecessários e não nos trazem nada. Voltando na lição, Cristo te chamou de amigo e irmão. Veio até pedir a tua ajuda para deixá-lo ir para casa hoje, completo e completamente. Ele veio como vem uma criancinha que precisa implorar a proteção e o amor do seu pai. Ele domina o universo e, no entanto, te pede incessantemente que volte com ele e que não tomes mais ilusões por teus deuses. Então, Cristo, o nosso ser, Ele, Cristo, nosso ser, nosso verdadeiro ser. E o professor Ken traz aqui essa passagem do capítulo 15 agora, em que, nas palavras do professor Ken, Jesus suplica a nós para aceitarmos seus ensinamentos e darmos boas-vindas a Ele, não na manjedoura ilusória da pequenez, mas na grandeza real da nossa santidade. E diz assim: eu quero apenas te ensinar o que é teu, de modo que juntos nós possamos substituir a pobre pequenez que prende o anfitrião de Deus à culpa e à fraqueza, pela alegre consciência da glória que está nele. Meu nascimento em ti é o teu despertar para a grandeza. Dá boas-vindas a mim, não em uma manjedoura, mas no altar à santidade, onde a santidade habita em perfeita paz. O meu reino não é desse mundo, porque é em ti.
e tu és do teu Pai. Vamos nos unir em tua honra, pois tens que permanecer para sempre além da pequenez. Incidentalmente, a referência aqui é ao universo do espírito. No entanto, em algum outro lugar no Curso em Milagres, a palavra universo é usada para denotar o cosmos físico. Tá? Tudo bem. Então aqui o universo ele quis se referir a espírito, né? Não perdeste a tua inocência. É por isso que anseias. Você pode se lembrar de uma linha do panfleto Psicoterapia em que Jesus pergunta: e quem iria lamentar, exceto por sua inocência? Toda nossa tristeza e lágrimas vêm porque nós sentimos que jogamos fora a nossa inocência e nunca vamos pegá-la de volta. É por essa inocência que ansiamos. Como ansiamos que seja provado que estamos errados sobre o ego, sabendo quanto ele tem nos tornado miseráveis. Acreditar que estávamos certos sobre o pecado da separação foi o início da culpa. E apenas percebendo o nosso equívoco, podemos aceitar que a inocência de Cristo não se foi, mas que tem esperado pacientemente por nós, na certeza do nosso retorno. Na certeza. Viram, gente, como começa a ficar escuro? Então não dá para ficar sem abrir a janela mesmo. Vamos ver se o solzinho já parou de refletir aqui. Ó, o solzinho já se escondeu de novo. Mas não dá, com a janela toda fechada, fica muito escuro. É esse o desejo do teu coração, então. Não perdeste a tua inocência e é por isso que anseias. É esse o desejo do teu coração. Essa é a voz que ouves e esse é o chamado que não pode ser negado. A criança santa permanece contigo. A sua casa é a tua. Hoje ela te dá a sua ausência de defesas e tu a aceitas em troca de todos os brinquedos de combate que fizeste. Nossa inocência, mais uma vez, é o que nós realmente desejamos. Não as oferendas do mundo. Tudo em que temos nos engajado aqui são simplesmente brinquedos de combate. O lar da defensividade e da guerra, o cerne dos sonhos insanos do ego. E ele colocou aqui essa passagem do capítulo 21. Como poderia um exército atuar em sonhos? Atuaria de qualquer maneira. Poderia ser visto atacando qualquer pessoa com qualquer coisa. Sonhos não têm razão em si mesmos. Uma flor torna-se uma lança envenenada, uma criança torna-se um gigante e um camundongo ruge como um leão. E o amor torna-se ódio com a mesma facilidade. Isso não é um exército, mas uma casa de loucos, Jesus afirma. O que parece ser um ataque planejado é um hospício. Gente, palavras de Jesus aqui, no capítulo 21, seção 7. E agora o caminho está aberto e o fim da jornada finalmente à vista. Aquieta-te por um instante e vai para casa com ela. E por algum tempo está em paz. E aqui eu acho que a gente finalizou a lição e o professor Ken conclui dizendo que tão logo tenhamos liberado nossos brinquedos de ódio,
O caminho do amor é aberto. Jesus implora a nós para pensarmos sobre essa pequena criança conforme atravessamos nosso dia. Não como um ser estranho, mas como o ser, com S maiúsculo, ao qual ansiamos nos unir e com o qual queremos estar. No entanto, ele continua sendo um ser que nos amedronta. Unirmos-nos a Jesus e aos nossos irmãos nos instantes santos de perdão traz o fim da jornada cada vez mais para perto. Com a paz como nossa companheira cada vez mais feliz, conforme o medo é gentilmente substituído pelo amor. Mais um passo do nosso processo, gente, de volta para casa. Um grande passo essa lição. Um grande passo, assim, acho que muitos degraus nessa escada de volta a gente subiu com essa lição de hoje. Então, pratiquem bastante. Fiquem com Deus e até a próxima lição. Tchau, tchau.